Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé, Conectados com Deus. E hoje vamos estudar o livro de Efésios, capítulo de número 2. E o estudo de hoje denomina-se Salvos pela Graça. Eu quero te convidar a ler juntamente comigo o capítulo 2 do livro de Efésios, do versículo 1 até o versículo de número 22, que vai nos dizer o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Versículo 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Que texto fantástico! Que texto claro, sucinto, objetivo do apóstolo Paulo para as nossas vidas. Eu acredito que seja, dentro da Bíblia, juntamente com alguns capítulos do livro de Romanos, a melhor e mais clara explicação do que é a graça, de como nós podemos ser salvos. Infelizmente, ao longo dos séculos, a igreja, a igreja cristã no geral, ela se perdeu em muitos momentos nesse quesito de como alcançar a salvação. Existem muitas religiões que pregam que a salvação é através das obras, é através de caridade, é através de se purificar de tal forma, enfim, existem muitas e muitas vertentes aí para alcançar essa salvação. Muitos acreditam que vários ou todos os caminhos levam a Deus, mas de acordo com a Bíblia, que é o nosso manual, que é o livro sagrado do qual a gente segue, precisa seguir, a graça, ela vem de Cristo. Ela vem de Deus através de Jesus Cristo, como nós
acabamos de ler aqui. Então, no livro de Efésios, principalmente nesse capítulo 2, Paulo é muito claro, muito direto em nos mostrar qual era a situação antiga da humanidade e como nós estamos hoje. E esse, então, é o objetivo desse estudo bíblico. E se você ainda não nos segue nos nossos canais, Wi-Fi Conectados com Deus, procura lá no YouTube, procura no Spotify, que estamos preparando aí conteúdos com muito carinho para edificar a sua vida, que você possa compartilhar também com pessoas que precisam, gostam, amam a palavra de Deus, para que o corpo de Cristo seja edificado a cada dia mais. Mas para você que está me ouvindo, é interessante nós entendermos aqui, Paulo vai dizendo anteriormente, no versículo 3, anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Paulo aqui ele está mostrando, né, que a velha natureza do homem, então o homem sem Cristo, estávamos condenados ao inferno. Estávamos, olha ele dizendo, nós éramos merecedores da ira pela nossa própria natureza, porque o ser humano ele já nasce no pecado. É isso que ele está querendo dizer, que não tem como a gente fugir dessa realidade. Então nós já nascemos como pecadores, já merecemos essa ira de Deus, a justiça de Deus, porque quando nós nos referimos à ira de Deus, não que Deus seja mau, não que Deus deseja vingança, a gente tem essa sensação de que a palavra ira se remete à maldade, à vingança, coisa do tipo. Mas a ira de Deus, ela significa a sua justiça. Então, para Deus ser justo, ele precisa trazer as consequências baseado nos nossos atos, nos atos das pessoas. Então, alguém justo não é tratar todos da mesma maneira, porque alguns merecem ser tratados de uma forma, outros merecem de outra. Então, a ira de Deus é a justiça, é ele fazer aquilo que é justo. E é isso que Paulo está dizendo. Todos nós merecíamos a ira, todos nós merecíamos essa justiça divina nos condenando por conta dos nossos pecados, por conta dos nossos erros. E ele vai dizer, Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, e ele nos deu vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aqui vem uma frase impactante no versículo 5. Pela graça vocês são salvos. A palavra graça significa o favor imerecido de Deus. Então Deus, ele decidiu fazer um favor à humanidade, por mais que a humanidade não merecesse. Ele foi lá e entregou o seu próprio filho, o seu filho morreu na cruz, carregou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões. Ele pagou uma dívida que nós não podíamos pagar jamais. Não seria com dinheiro, não seria com caridade, não seria nem entregando a nossa própria vida, não seria suficiente. Mas sim um cordeiro santo, um cordeiro sem pecado, perfeito, como o Antigo Testamento já vinha tratando, que Deus só aceitava sacrifícios de um cordeiro que fosse perfeito. Então, Cristo vem simbolizando esse cordeiro, se sacrifica para que assim essa dívida fosse paga. E é interessante porque no versículo 8 ele vai dizer, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então aqui está o versículo-chave que infelizmente a igreja cristã em muitos momentos se perdeu. A gente pode confessar isso, a religião católica, a religião protestante, evangélica, em muitos momentos se perdeu. Ainda tem muita gente hoje em dia que infelizmente acredita que o seu dízimo, a sua oferta, te salva. E não é. Algumas pessoas acreditam que fazer caridade, doar para as pessoas, estender as mãos para as pessoas, é necessário para a salvação. Que só ir à igreja, que só deixar uma Bíblia aberta dentro da sua própria casa, andar com a Bíblia, dizer que é cristão, que é crente, que vai na igreja, é suficiente para salvar, mas não é. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça, ou seja, o favor imerecido de Deus para a nossa vida é que nos conduz à salvação. E aí vai dizer, por meio da fé. Então, a nossa parcela não vamos dizer de ajuda, mas a nossa contribuição para que a gente alcance a salvação é ter fé nesse sacrifício. Se você acredita de todo o coração que Cristo morreu e levou os seus pecados à sua condenação, a Bíblia vai nos dizer que Deus, pela sua misericórdia, nos concede essa salvação. E aí é que entra as nossas obras.
Porque quando você entende que Cristo fez isso, você passa a amá-lo de tal forma que você vai querer fazer coisas boas para ele. Você não vai mais querer odiar o seu próximo, porque você vai entender que se você ama a Cristo, você não vai querer fazer aquilo com outra pessoa, sabendo que Cristo vai ficar chateado com você, que Cristo vai ficar desapontado com você. Então, as nossas obras, elas entram depois. Você acredita que você é salvo e aí, por conta disso, em consequência, você vai seguir você vai passar a viver de uma forma que agrade a Cristo porque você passou a amá-lo de forma incondicional, porque ele te ama apesar de tudo. E é o que vai dizer no versículo 10: somos criação de Deus para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então Deus nos salva, ele coloca em nós essa fé e a gente passa a ter fé, acredita e passa a ter essa salvação para que nós façamos a obra de Deus. Então, não é a sua obra que está te salvando, nunca foi, nunca será, ninguém é salvo por obra. Não há dinheiro que pague, não há coisas boas que você faça que pague. Fazer caridade, ajudar as pessoas, amar ao próximo é importantíssimo. Paulo vai dizer isso lá também no livro de Coríntios. Porém, o caminho da salvação é crer de todo o coração em Jesus Cristo. Quando nós cremos nisso, no sacrifício dele, aí sim, as nossas obras mudam, a nossa mentalidade muda e a gente passa a fazer tudo aquilo que Deus ama. Porque se eu amo a Deus, eu vou fazer aquilo que ele ama. Eu jamais vou querer fazer algo que desagrade ao nosso Deus. Então nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. E para finalizar, ele vai, na sequência destes versículos, ele vai nos mostrando, olha, antes vocês estavam longe, mas foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então é o sangue de Cristo que nos dá essa possibilidade da redenção, de se aproximar de Deus, de ter esse livre acesso ao nosso Pai, porque antes nós não tínhamos. Então, vai dizer no versículo 14, ele destruiu a barreira, o muro de inimizade, porque Deus ele não se compactua com o pecado. Então, se nós vivíamos dentro do pecado, se havia pecado dentro de nós, automaticamente havia um abismo entre nós e Deus. E Cristo veio como essa ponte, Cristo veio e quebrou essa barreira que havia entre o divino, entre o santo dos santos, entre o Deus Todo-Poderoso e o ser humano pecador. Jesus veio, é o nosso advogado, como a palavra de Deus vai nos dizer, e ele nos trouxe essa redenção, nos trouxe essa oportunidade de sermos filhos de Deus, assim como ele. E aí a Bíblia vai dizer, aqui no versículo 19, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Ou seja, Jesus é o centro, Jesus é a base, e agora nós seguimos esse caminho, nós não somos mais estrangeiros, não estamos mais distantes dessa salvação como era anteriormente, mas agora nós temos esse livre acesso. Deus nos escolheu e por ele ter nos escolhido, a prova disso é que ele enviou o seu próprio filho para morrer em nosso lugar e levar os nossos pecados, nos trazendo essa redenção. Então, que essa mensagem tenha ficado clara para você, que você possa entender, assim como eu também preciso entender, que as minhas obras nunca vão comprar a salvação, que eu não vou entrar no céu, eu não vou receber bênçãos de Deus por eu ser bonzinho, por eu ter feito algo para alguém, ou por eu ir para a igreja todos os dias, todos os domingos, independente de qual seja a sua forma de conduzir na vida. Mas sim, nós somos salvos através da graça de Deus, e isso não vem de nós, sabe por quê? Para que ninguém se glorie, para que ninguém bata no peito e fale, eu alcancei a salvação, eu consegui a salvação. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, para que ninguém se glorie, ele mesmo desceu do céu e pagou o preço pelos nossos pecados. Esse é o Deus que nós servimos, que faz tudo aquilo e muito mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos, mas isso é através da nossa fé, e que você possa ter essa fé neste dia. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.